Olá, eu sou Verônica Zigmiller e é com muita alegria que eu tenho vocês aqui em mais um episódio do nosso podcast. Esse espaço que eu compartilho a minha experiência clínica, com foco em estratégias baseadas em evidências para o desenvolvimento cognitivo e educacional de crianças com dificuldades ou transtornos de aprendizagem. Foi a partir dessa vivência que desenvolvi junto com a minha sócia, Bianca, o Supercog, que é um programa estruturado de estimulação das funções executivas, assim como atenção, memória, controle inibitório, planejamento, bem como aliado a habilidades de leitura e escrita e o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático. Em complemento, criei também o raciocínio alfabético, uma metodologia específica para o desenvolvimento da leitura e da escrita, especialmente eficaz em casos de alfabetização, bem como de transtornos específicos de aprendizagem. Hoje estamos aqui com uma convidada super mega especial, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, principalmente o assunto que nós vamos falar. Estou aqui com a minha amiga Cristiane. Ela é psicóloga, mestre em psicologia da educação, especialista em psicopedagogia, clínica institucional, especialista também em neuropsicologia. Somos bem parecidas, hein, Cris? Psicopedagogas, neuropsicólogas, e atua com avaliação e reabilitação nas áreas também de psicopedagogia e neuropsicologia. E esse trabalho lindo já vem acontecendo há 32 anos no consultório. Boa noite, Cris, tudo bem? Boa noite, Verônica. Muito obrigada pelo convite de participar de uma conversa que eu tenho certeza que vai ser muito agradável. Com certeza. Cris, me fala um pouquinho da tua trajetória profissional. Vamos começar do começo. Como que tudo começou? Porque a gente sabe que você tem uma paixão específica aí que, né, não são, além de trabalhar com essa intervenção psicopedagógica, neuropsicológica, mas a gente sabe que teu coração bate aí pela descalculia e é o nosso assunto de hoje. Mas vamos conversar um pouquinho sobre essa tua trajetória. Tá. Eu fiz psicologia aqui na UFC, no Ceará, sou do Ceará, Fortaleza, Ceará. E quando eu terminei a minha faculdade, eu estava muito empolgada com as dificuldades de aprendizagem e busquei um curso de mestrado em psicologia da educação na PUC de São Paulo. Então, eu fui para a PUC e fui estudar como crianças com dificuldade de aprendizagem em matemática constroem os conceitos matemáticos por meio de jogos, né? E nesse estudo, nessas pesquisas, eu conheci pela primeira vez a questão da descalculia por um livro muito antigo, que eu até peguei aqui, é um livro Distúrbio de Aprendizagem, de 1967. Foi a Menina! primeira vez que se falou em distúrbio de aprendizagem aqui no Brasil. E já se falava em descalculia, né? Dificuldade hoje, no DSM, de distúrbios, de transtornos específicos da aritmética, Uhum. conhecido como descalculia no senso mais comum, né, na nossa área. Terminando o meu mestrado, eu engatei o curso de psicopedagogia no SEDES, que ficava ali em Perdizes, bem pertinho. Comecei a dar aulas no curso de psicopedagogia e na faculdade. Voltei para o Ceará, comecei a dar aulas aqui também no Ceará, nos cursos de especialização em psicopedagogia, desde 1996 até mais ou menos 2014, 2015. Então, dei aula em 4 grandes faculdades aqui, e depois eu parei e fiquei só com a clínica, né? Trabalhando na reabilitação e na avaliação, principalmente das questões de matemática, porque eu gosto muito de matemática, né? E nos meus estudos do mestrado, a gente estava até conversando essa semana, a gente tem muita coisa sobre dislexia, desortografia, mas livro mesmo sobre descalculia, eu acho que a gente tem só o da Ana Júlia,
de Minas, que é o desenvolvimento da descalculia, um sobre o cérebro e a matemática, do José Alexandre Bastos, que eu acho que está esgotado, e soube que existe mais um. Fora isso, o assunto da dificuldade de matemática são capítulos em livros. E isso fez com que eu buscasse conhecer de fato o que acontece, para que essa dificuldade se instale e não seja uma questão pedagógica, né? A gente estava discutindo isso recentemente. Então, a minha paixão também pelos jogos fez com que esse raciocínio lógico-matemático se tornasse um ponto de interesse na minha vida. Ah, muito legal. E aprender com jogos é tudo de bom, né, Cris? Porque a aprendizagem, né, de forma lúdica é que realmente engaja, né? E é verdade, o que você fala, com certeza, com certeza. E o que você fala, né, tem muito mais material hoje de dislexia do que descalculia, inclusive para avaliação, né? Eu acho que é uma área na qual a gente tem poucos instrumentos específicos para avaliar, né, essa parte. Nós temos alguns instrumentos que avaliam matemática, não avaliam Uhum, descalculia. Então, se a entendi. pessoa não souber quais são as características realmente típicas de uma descalculia, ela não vai conseguir dar o diagnóstico. Então, nós temos no Brasil atualmente o TDE na parte de matemática, Sim. né, que é muito interessante, que vai até o 9º ano. Nós temos o Coruja, que também, mas só vai para o Fundamental 1. O Promate também, eu acho que só vai para o Fundamental 1, e o Pronúmero também, que só vai para o Fundamental 1. Então, se você recebe alguém com dificuldade em matemática no Fundamental 2 e no ensino médio, vai ser difícil. Recentemente, eu soube que o material do Rafael Pereira, o Bacmate, estava sendo normatizado para a população brasileira. Ah, eu tenho essa bateria. Pronto, a Portuguesa, né? Pragmate, mas ela já é uma bateria que é estruturada dentro dos 6 subtipos de descalculia do Cox, né? Que é a descalculia verbal, ideognóstica, gráfica, a protognóstica, a operacional e a lexical. E me conte uma coisa, Cris, esses subtipos, eles são um padrão? Quando a gente vai falar em descalculia, é importante ter conhecimento desses subtipos ou um determinado autor que coloca isso? Tem o Cox, que foi quem fez essa discussão desses subtipos, e eu tive acesso a esses subtipos, não por esse livro, mas pelo livro do Jesus de Caso Garcia, que fala sobre dificuldades de aprendizagem, e no capítulo de matemática ele trazia isso. E a Bacmate, do Rafael, é pautada em cima desses subtipos, né? Fora isso, eu não conheço mais nenhum autor, inclusive o Vitor Haase, que estuda muito matemática, outro dia discutindo com ele sobre isso, não conhece esse material, não conhece esses subtipos. Eu gosto dessa teoria, porque às vezes a gente pensa que a matemática é só uma questão de fazer cálculo, e porque o menino faz cálculo, ele não tem descalculia. E, na verdade, não é bem assim, porque se eu pego uma situação, um problema, e eu não entendo um conceito matemático, isso faz parte de uma descalculia verbal, né? Como, por exemplo, sucessor, minuendo, Entendi. ciente, algoritmo, expoente. Então, se eu uso nomenclaturas, vocábulos matemáticos, essencialmente da ciência da matemática, essa pessoa pode não entender o significado desses vocábulos. E aí o Cox trata disso como uma descalculia verbal.
Entendi. Cris, eu queria falar um pouquinho assim sobre a diferença entre descalculia, essa despedagogia, né? Porque a matemática, ela é o terror, acho que, né, dos alunos, né? Tanto que tem até um quadro que a gente, né, coloca de ansiedade, né, da matemática frente, né, a essas questões. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho, entender um pouquinho melhor, assim, até onde é o pedagógico, como que se dá essa avaliação da descalculia? Com que idade que, de repente, a gente pode realmente dar o diagnóstico de descalculia? Até onde é descalculia? Até onde, desculpe, de repente pode ser uma dislexia, porque os disléxicos têm algumas dificuldades, né, de interpretação, e que envolvem aí o raciocínio lógico-matemático. Eu queria entender um pouquinho melhor, né, o que é o quê, até onde vai o quê. A gente tem, desde a década de 50, os estudos por meio da síndrome de Gettman. A síndrome de Gettman, ela trazia uma acalculia, que é uma lesão na área da matemática, porque ao contrário da leitura e da escrita, que não traz nenhuma área especificamente pronta, anatomicamente pronta para a aprendizagem da leitura e escrita, o nosso cérebro inteiro é programado para aprender matemática. Em todos os nos dois hemisférios e em todos os lobos, nós temos relações matemáticas, mas de modo especial no lobo frontotemporal parietal, aqui esse pedacinho, É o parietal, né? e o lobo frontal que pega o raciocínio lógico e também a questão da rapidez de cálculo, né? Rapidez A operacional. Aí a velocidade de gente tem processamento. também a questão da automatização, que já pega um pouco do sistema nervoso central. Então, a gente tem o cérebro todo pronto para matemática. Então, você nasce sabendo matemática. Então, você nasce pronto para saber matemática. Então, você pega 1, 2 e 3, você olha e você vê. Então, um sujeito essencialmente matemático em termos neurológicos. O que acontece? A matemática, ela nunca foi um enfoque muito importante na vida da pedagogia, certo? Então, nós temos poucos estudos ao longo desses 75 anos, se a gente pensar na década de 50, no século 20, nós estamos em 25, século 21. Existem pouquíssimos estudos falando de descalculia. Sim. Se considerarmos a quantidade de estudos falando de dislexia, acho que a descalculia não chega a 2% do Entendi. conteúdo de pesquisa em comparação à dislexia, à leitura e à escrita. Então, o que eu posso dizer? A Constance Cami, nos Estados Unidos, e aqui a gente tem também outras pessoas também, né? A Katy Smoke também, que estuda matemática. São pessoas que estudam o desenvolvimento da matemática. Elas não estudam a dificuldade. Entendi. Estudam como essa matemática vai ser construída, elas desenvolvem propostas pedagógicas para essa matemática ser desenvolvida. Qual é o grande problema? Eu fui professora da Universidade Federal do Ceará, no curso de educação, que forma quem vai dar aula no Fundamental 1 e na pré-escola. E o que eu vi nos 4 anos foi uma grande tristeza, porque os pedagogos não gostam de matemática. É verdade. Então, se os pedagogos, em sua grande maioria, não gostam de matemática, como que eles vão ensinar aquilo que eles não gostam e que eles não sabem? Eu até diria assim, esse não gosto me soa mais como, de repente, uma resistência, no sentido de que eu não sei, eu não entendo. Então, é isso mesmo, porque eles não entendem matemática, né? E aí, por outro lado, a gente tem uma escola onde a educação infantil e o Fundamental 1, de primeiro a quinto ano,
vai ser todo voltado exclusivamente para esses professores. Imagine você que eu dou aula desde 1994, Uhum. 30 anos, né? 30 anos em sala de aula, dando cursos de psicopedagogia. Quem procura cursos de psicopedagogia? São pessoas ligadas à educação. Nesses 30 anos, eu coloquei nos cursos que eu ministrava a disciplina de dificuldades de matemática, uma visão psicopedagógica. O que acontece? A primeira aula era: quem aqui gosta de matemática? Ninguém levantou a mão. A grande maioria, turmas de 60, 70 alunos, Nossa. dentro de escola, 2, 3 pessoas levantavam a mão. E aí eu brincava: olha, então antes de vocês saírem da aula, eu vou distribuir meu cartãozinho, porque quem for para a clínica e receber pacientes com dificuldade em matemática, manda para mim. Aham. Porque se você não gosta de matemática, como que você vai fazer para receber um aluno, uma criança, um adolescente que traz como queixa a dificuldade na aprendizagem de matemática? Então, a gente tem uma questão de formação de base de professores que não sabem ensinar matemática, que não gostam de matemática e seguem exatamente tal e qual a metodologia da escola no planejamento, que o livro básico diz que é para fazer, mas se o aluno apresentar o raciocínio de uma outra forma, a professora coloca errado. Sim. E aí que entra, né, Cris, a questão da despedagogia, né? Essa dificuldade de você compreender a matemática, mas por uma metodologia inadequada, né? Qual é o problema? Quem gosta de ensinar matemática, faz matemática. E na licenciatura vai ensinar os alunos a partir do 6º ano do ensino fundamental. Quando recebe o aluno que passou, imagina você, infantil 2, 3, 4, Sim. 5, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, 9 anos dentro de uma escola, onde a matemática não era dada de uma forma agradável, de uma Sim. forma adequada, com uma metodologia que tivesse uma intenção de ensinar conceitos matemáticos e o pensamento matemático. Inclusive, eu comecei aqui uma guerra com as escolas que tinham educação infantil e também com as creches escolas, porque elas estavam se preocupando exclusivamente com o processo de alfabetização de leitura e escrita. Entendi. E não se preocupavam com a alfabetização da Da matemática. matemática, que é super importante, né? Você trabalhar a questão de sequenciação, categorização, enfim, né? Todo esse raciocínio lógico. O que acontece quando a gente pensa na matemática, né? Quando a gente pensa numa descalculia, a descalculia, ela depende dessa matemática básica. Ela não Sim. depende de radiciação, ela não depende de função exponencial, ela não depende de uma equação de segundo grau. A descalculia, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer troca de sinal, inversão de número, ela vai trazer dificuldade de construção numérica. Você precisa contar uma, precisa contar duas, juntar para contar a terceira. Ela vai trazer uma dificuldade absurda na automatização das tabuadas de multiplicação e divisão. Ela vai trazer uma inabilidade na aprendizagem da sistematização da multiplicação e divisão com mais de 2 ordens, unidade e Entendi. dezena. Ela vai trazer uma dificuldade de reagrupamento na adição e na subtração, que são questões de matemática, de raciocínio básico, de fundamental 1. E, de acordo com a referência teórica, nós só podemos identificar o diagnóstico de uma criança com descalculia
após os 9 anos de idade. Assim como a dislexia também, né? Assim como a dislexia. E como é que fica essa criança que no terceiro ano, criança com 9 anos vai estar no quarto, né? 9 para 10 anos está no quarto. Sim. Como é que fica essa criança que aqui no Ceará, no terceiro ano, já está aprendendo tabuada? Uhum. Se ela tem uma descalculia, ela não vai aprender. E aí, não aprender matemática é diferente de não aprender português. Porque no português você pode ser ruim numa coisa. Na matemática, se você não aprender noção de número na educação infantil, você não aprende mais nada. Porque Porque uma uma coisa coisa depende da depende da outra. outra. Para eu aprender multiplicação, eu tenho que entender todo o processo e toda a sistematização da adição. E se, por exemplo, é uma criança que, tá, ela não decorou a tabuada, mas ela consegue, através de representação visual, construir a tabuada. Então, ela constrói contando. Ela não automatiza nem opera. Sim, Então, ela não está operando. entendi. Ela está contando. Ela conta 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27, ela escreve a tabuada e vai contando do primeiro ao segundo. Tanto é que se você pergunta, ela está fazendo a tabuada do 7, está fazendo 9 vezes 7. Se você perguntar depois 7 vezes 9, ela faz tudo de novo. Entendi. E aonde que está essa linha tênue com a dislexia? Porque o cérebro é um só. Cerca de 30 a 40% dos disléxicos também são descalcúlicos. Existem Entendi, comorbidades. entendi. Agora, eu ler um texto e interpretar o texto é uma coisa. Eu ler um enunciado. O dislexo ele pode ter dificuldade na compreensão do enunciado. O descalcúlico ele vai ter dificuldade, além da leitura do enunciado, na transformação desse enunciado numa expressão matemática. Entendi. Então, assim, essa comorbidade é muito alta, na verdade. Nós temos E, um prognóstico, assim, uma etiologia de 6 a 7% da população com descalculia. nossa, é super alto. E aí muitas dessas pessoas debitam a não gostar de matemática, nunca ter aprendido matemática na vida. Então, assim, Entendi. a gente vê muitos adultos no supermercado fazendo conta no dedo. Tem É caras verdade. de supermercado que, para fazer a conta de um troco, precisa botar no computador a subtração, porque ela não sabe subtrair. Então, por exemplo, se a gente for pensar na avaliação neuropsicológica, um disléxico, um TDAH, enfim, tem alguns índices que vão dar mais rebaixados, tipo a memória operacional, né? De repente, a velocidade de processar. Então, no descalcúlico, também. Então, o que que acontece? Quando você é um neuropsicólogo e você vai fazer uma avaliação neuropsicológica e você tem uma hipótese diagnóstica inicial de uma descalculia, você precisa ficar alerta a algumas questões. Primeiro, o IOP vai dar baixo. Sim, geralmente. Segundo, olhar os subíndices do VISC. Cubos pega temporoparietal direito. É figura, é abstração de imagem. Pega descalcúlico. A aritmética é tempo. Geralmente eles conseguem ir até a média. Eles conseguem ter entre pontos ponderados entre 9 e 11. Ah, então consegue chegar na média. Eles conseguem chegar na média porque eles contam. Contando nos dedos. Tá, entendi. Então, eles Ou faz na mesa, contam os né? Eles dedos tentam. e chegam no resultado, porque no VISC só vai dar o resultado, ele não presta atenção ao processo, como todos os testes. Presta atenção ao
resultado, não ao processo. Então, é importante no processo de avaliação neuropsicológica e psicopedagógica você ver como essa questão é feita. Entendi. Então, muitas pessoas têm uma mesa, e quando eu vim aqui no meu consultório, eu pedi para que a mesa fosse de vidro, porque eles botam a mão sobre a mesa de vidro e contam, e eu vejo. Aham. Se eu não tivesse a mesa de vidro, eu não ia ver, mas eu vejo. Então, eu anoto ao lado do protocolo, Se contou no dedo ou não. contou nos dedos. Uhum. Entendeu? Então, quando você conta nos dedos, a minha hipótese diagnóstica, ela é fortalecida. Quando eu vou para o raciocínio matricial, ainda Entendi. BISC, ainda índice de organização perceptiva, eu vou ter dificuldade em conceitos figurativos e no raciocínio matricial. Por quê? Porque conceitos figurativos envolve conjunto. E Sim. conjunto é um raciocínio em que eu tenho que classificar, e classificação é matemática. Então, se eu pegar um teste de inteligência não verbal, que trabalha só com lógica por imagens, que envolve tudo isso que você está falando, a pessoa com descalculia, ela vai ter muita dificuldade. Vai. O Brain, que foi aqui em Fortaleza, né, ele inclusive chegou a ver essa questão dos espectros e questionou em várias mesas o TDAH, o TEA, os transtornos de aprendizagem, onde entra um, onde começa outro, o que é sintoma, o que é causa, até onde é um transtorno de aprendizagem, até onde é um déficit intelectual, até onde é uma desatenção, porque, de acordo com o que a gente tem na descalculia, a descalculia ela também pega um déficit atencional. O Sim, disléxico também pega um déficit atencional. sim. O TEA também pega um déficit atencional. Então, fazer um diagnóstico não é algo muito fácil, né? Você precisa ter mão de bons instrumentos, mas saber o que enxergar. É, porque não adianta ter bons instrumentos e não conseguir olhar através. E também sempre acho que citar referências, né? Porque não é um consenso de literatura, né? Então, sempre citar a linha de raciocínio, que é importante. E aí fala em muitos grupos de neuropsicólogos, pessoas que de fato saibam usar. Então, você pega aqui, eu tenho aqui um TDE de uma menina que não tem descalculia, né? Mas ela tem uma dificuldade de aprendizagem, porque no quarto ano ela estava em pandemia. Ah, sim, E aí, ó, olha só, oitavo ano, ela precisa da tabuada do 4 de escrever entendi. no teste. Aí você pode dizer, nossa, pode ser uma descalculia? Pode, mas pode ser também a falta de uma educação. Então, eu tenho aqui uma divisão onde ela não sabe que eu posso ter um zero no quociente, porque ela não aprendeu a sistematização da divisão, porque o quarto ano foi em pandemia. Sim. E até que ponto que, com uma intervenção, né, adequada, a pessoa com descalculia, ela consegue melhorar? Depende. Depende do nível de descalculia, depende do tempo de intervenção e depende se a pessoa que está fazendo intervenção, ela conhece matemática. Por exemplo, só para você ter uma ideia. Adição é uma operação reversível da subtração. Sim. Ok? Correto. Mas se eu disser a multiplicação é uma operação reversível da divisão, está errado? Não é. Basta você fazer 25 e dividir por 3. Se você pegar o quociente e multiplicar de volta, você nunca vai voltar a ter 25, porque vai dar uma dízima periódica. Entendi. A, a multiplicação, ela é a repetição, é uma adição repetida de um mesmo número. A divisão é uma repetição de uma subtração. Mas a multiplicação e a divisão, elas não são reversíveis. E ensina errado.
Isso é novidade para todos. Tá entendendo? Então, por exemplo, você obrigatoriamente tem que ensinar começando a operar da unidade, da dezena e da centena. Não tenho que obrigatoriamente eu fazer isso. Eu posso muito bem começar a somar do último, desde que eu respeite o valor posicional de cada número, eu chego no resultado correto. Mas eu acho que essa sistematização é importante, porque assim, você gosta de matemática, você entende, né? E assim, aquele professor de ensino fundamental que não tem, né, esse conhecimento, ele precisa de uma sistematização ali até para não se perder. Com certeza, mas aí você tem um problema que é o seguinte: quem está na educação infantil não ensina matemática. E eu só vou ter um bom desempenho fundamental se eu sair com a construção da noção de número consolidada no primeiro ano. Sim. E aí, o que eu tenho para ter uma construção de noção de número consolidada? Eu tenho que ter representação numérica, escrita e cardinal, números cardinais. Eu tenho que ter uma hierarquização. Eu tenho... O que é essa hierarquização? 1, 2, 3, 4. Isso aqui é 1, isso aqui é 2, isso aqui é 3, isso aqui é 4. Né? Não, Esse errado. aprendizado gradativo. Isso é 1, isso é 2, Sim. isso é 3 e isso é 4. Sim. Isso não é 4. 4 é isso. Sim. Eu tenho que ter uma ordem. Porque quando eu olhar uma quantidade, eu tenho que representar essa ordem da contagem, separando o que está sendo contado do que não está sendo contado. Então, muitas crianças começam a colocar em linha para fazer esse ordenamento. Senão, elas correm o risco de contar mais de uma vez o mesmo objeto ou de deixá-lo fora da contagem. Eu tenho que ter a reversibilidade operatória. Sim. 4 mais 7 é 3, 7 menos 3 é 4. Então, para eu ter a construção da noção de número, obrigatoriamente eu tenho que aprender adição e subtração. Porque a reversibilidade operatória, ela traz incluso nesse processo a adição e a subtração. Sim. Então, quando nós vemos professoras do Fundamental 1, 2, 3 e 4, ela diz assim, olha, ele sabe somar, mas não sabe subtrair. Aí, imediatamente, você pensa, a professora não sabe matemática. Por quê? Porque se ele soma e está correto, obrigatoriamente ele deveria ter a subtração, porque são as duas caras de uma mesma moeda. Então, aquela adição que ele acertou, ele não fez com um processo operatório. Ele fez por meio da contagem, conta 1, conta 2, junta, conta 3. E aí elas desenvolvem uma estratégia, que elas não sabem que essa estratégia ela é estudada, se chama estratégia MIM, que ela diz assim, olha, 4 mais 3, 4 mais 4. Põe o 4 na cabeça e faz 5, 6, 7, 8. O que é isso? Isso é um sequenciamento, porque eu tenho que aprender sequenciação para aprender os números enquanto uma sequência numérica. Que o 5 é 4 mais 1, e que o 6 é 5 mais 1, e que eu tenho aqui o 4 como 3 mais 1 ou 5 menos 1. Mas você sabe, Cris, você falando dessa forma, eu fico pensando, né? Quando você fala que deveria, de repente, chegar no primeiro ano já com alguma bagagem. Eu percebo que as escolas correm demais, então querem, de repente, contar lá até 100, 200, 300 mil, né? E assim, a gente vê metodologias aqui, por exemplo, na escola alemã, como ensino na Alemanha também, né?
que, por exemplo, no primeiro ano vão esmiuçar até o 10. Qual é a preocupação na educação infantil? Se a criança souber ler e escrever, ela é aprovada. Não há uma preocupação em saber se aquela criança teve construída a noção de número ou não até os 7 anos de idade. Então, Sim, você vê que o descaso da educação já vem da educação infantil. é verdade. E aí você, quando vai pegar uma criança no 6º, no 7º, no 8º, como eu pego, como eu já peguei gente no ensino médio, fazendo faculdade, e não sabia multiplicação, não sabia sistematização, não sabia o que era o menuendo subtraindo um quociente, mas sabia fazer logaritmo. Entendi. Errava entendia o logaritmo, mas errava na multiplicação. Entendia todos os processos da equação de segundo grau, mas errava no sinal de menos e de mais. O descalcúlico, ele não vai ter a dificuldade de matemática do Fundamental 2 e do ensino médio. Ele vai ter a dificuldade do Fundamental 1. É uma matemática de base. E aí, qual é o neuropsicólogo e o psicopedagogo que está preocupado em aprender isso? É verdade. Então, a intervenção realmente ela tem que ser baseada no início de todo o processo. Em todo o processo. Por isso que o uso do material da Úrsula é interessante. Então, vamos, né, Cris, vamos esclarecer aqui para quem está nos ouvindo. A Úrsula Simons, ela é uma psicóloga especialista em matemática, ela está aqui em Curitiba, né? E ela trouxe, né, traduziu, na verdade, e criou também essa metodologia que, de repente, eles usam na Alemanha. Então, ela formatou junto com, acho que com a Ana Maria também, todo esse material. Então, ela tem um material para trabalhar a educação infantil, o Fundamental 1, e o Fundamental 1. Se eu não me engano, vai até o 5º ano. Educação infantil vai até o 5º ano. E vai até o 5º ano. E aí pode falar, do material. Então, por exemplo, a Úrsula, ela lida com o conceito de dobro. Sim. Metade, dobro, quarta então, parte, ela quinta pega parte. e ensina a tabuada do 2. Sim. Quando ela pega a tabuada do 2, ela pega a tabuada do 2. Esse aqui é o material da Úrsula com as regras. Réguas numéricas. E eu tenho aqui o tamanho do quarto. A criança, ela vê. Tanto que a tabuada no material dela não é a tabuada do 1, do 2, do 3, não. É a tabuada do 2, do 4 e do 8, porque eu só vou dobrando. Se eu aprendo a do 2, daí eu posso aprender a do 4. Dobro a do 2 para fazer a do 4. Aí eu dobro a do 4 e faço a do 8. Faço a do 8. Depois eu pego a tabuada do 3. Sim. Porque aí eu dobro a do 3 e vou ter o 6. Depois da tabuada do 6, eu triplifico e tenho a do 9. Até pensando nessa lógica, as cores do material, né? Quem não conhece esse material. As réguas, elas têm uma lógica. Então, a régua do 1, do 2 são iguais. A do 2 também poderia ser vermelha, né? Do 2, do 4 e do 8. 5. Isso. Você tem o 5, você tem o 10. E o 10 é da mesma cor, o né? 5 é o dobro do 10. Então, eu vou ter duas de 5 para compor o de 10. Então, você tem a possibilidade de usar um material concreto que vai entender o processo aditivo da operação. Sim. Para eu saber que isso aqui, 2 vezes 4 é 8. Sim.
Então, eu quantifico, porque quem tem descalculia tem uma dificuldade de numeralização, que o grupo do Vitor Haase chama de subtising. Então, depende só da nomenclatura da referência teórica que você utilizar. Mas quem tem descalculia, por exemplo, tem uma descalculia espacial que pega no cubus. Só voltando Sim. um minutinho. Lembra da questão da sequência lógica que eu estava falando, né? Aham. Você tem que ter sequência. Sim, Pega o raciocínio matricial inteiro. entendi. A prova de raciocínio matricial do VISC ou do VAIS, ela é feita por base de padrões. E o que é um padrão? O padrão é a sequência que se estabelece entre o antecessor e o sucessor. Uhum. Esse padrão, ele permanece. Eu tenho que descobrir qual é o padrão. Sim. Por isso que quem tem descalculia vai ruim no raciocínio matricial, vai ruim no cubos. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com o Jean, que é um amigo nosso em comum, um grande neuropsicólogo, Sim. é um professor maravilhoso, e a gente estava discutindo a questão da formação de base conceitual, da sequência da formação do conceito, para quem vai dar um diagnóstico de descalculia. Então, por exemplo, você pega um diagnóstico de descalculia, você vai pegar uma figura de rei. Agora não está podendo Tá usar. desfavorável. Mas quando a gente estava conversando um pouco antes a respeito da figura de rei, que está em estudo para nova validação. Quem tem descalculia não faz figura de rei, porque não tem orientação espacial, não tem construção de formas geométricas. E aí a gente pega o material, de novo, da Úrsula, e a Úrsula vai dar todo o material para você construir, para ele entender. Gente, eu não estou ganhando nada da Úrsula, tá? Mas realmente, não, e realmente eu trabalho com material há anos também. No Supercog a gente usa o material da Úrsula. Meus filhos estão na escola alemã, eles também usam material e assim, é um Eu conheci show. o material da Úrsula num congresso em São Paulo, e eu fiquei encantada com esse material. Tanto é que o meu material ainda é da capa antiga, não sei se você está vendo aí. Sim. O Coati continua sendo o mascote, mas ele deu uma mudada. Olha, o meu material tem 20 anos. É de 2005. Eu trabalho, é o tanto que eu trabalho com esse material já. Então, assim, e é um material muito bom, porque a gente, para ensinar tabuada, você falando da questão da reabilitação, tem criança que consegue aprender. Tem criança que aprende uns e aprende outros, mas não consegue colocar na automatização. O Sim. cerebelo, né? E eu acho Não muito lá para o importante. cerebelo. Ela vai ficar sempre aqui no lobo frontal, porque o lobo frontal é onde ela opera. Então, se você Sim. pergunta 7 vezes 8, eu vou dizer 56. Se eu perguntar para uma criança de 9 anos, ela vai fazer aqui. O meu vai estar no cerebelo, que está automatizado. Sim. E é muito interessante, assim, o material, se a gente for pensar na construção da lógica, né? Tem todo também um material preparado para a educação infantil. Então, trabalhar com matrizes, com lógica, né? O que combina com o que, conjuntos, a relação número-quantidade, e não números grandes, né? Verônica, que tem no material dela, metodologicamente falando, que é o que a gente estava acabando de dizer, que está tudo muito corrido. O material dela é extremamente repetitivo. E isso, aí que eu ia entrar, porque numa intervenção, a repetição é importante. E a E assim, repetição, ela vem de diferentes maneiras. E isso, trazendo o Piaget, a gente tem que trazer no processo de acomodação. Para eu acomodar uma informação em termos de estruturas cognitivas, eu tenho que repetir esse processo, formando muitas sinapses, mas as sinapses elas precisam ser diferentes, os processos precisam ser diferentes para chegar no mesmo resultado.
E é uma coisa bem interessante, assim, a forma com que é colocado, né? Então, por exemplo, eu vou quebrar um número em várias duplas, né, de combinações. E aí eu tenho várias formas de fazer esse cálculo. Então, por exemplo, eu sei que o 5, né, é a mesma coisa que 1 mais 4, que 4 mais 1, 2 mais 3, 3 mais 2. E aí vem as formas de você colocar as contas. Então, por exemplo, 2 mais 3 igual a 5. 2 mais que número que é igual a 5? Então, 5 é igual a com, 2? você brinca com os Isso, números, né? Então, eu fui isso. trabalhar aqui, então aqui eu tenho uma tabuada, mas abaixo da tabuada eu tenho um número, certo? Por exemplo, o número 29. Eu tenho 8 diferentes maneiras de fazer Sim. 29, e aí eu tenho multiplicando por 4, multiplicando por 6, multiplicando por 7, e o menino tem que pensar que 7 vezes 4 é 28, mais 1, 29. Uhum. Então, essa tabuada, ela tem que estar na cabeça, podendo ser usada as suas propriedades, porque as professoras de matemática, elas dão as propriedades da multiplicação, mas elas não trabalham essas propriedades. É Ela verdade. fica na primeira aula. Tem uma escola aqui em Fortaleza que botava assim, 3 carrinhos com 4 pessoas. Aí a minha paciente botou 4 vezes 3 igual a 12. A escola botou errado, porque eram 3 carrinhos com 4 pessoas dentro. Então tinha que ser 3 vezes 4 e não 4 vezes 3. E ela está ferindo a propriedade distributiva da matemática, comutativa da tabuada. E aí, como é que eu vou ensinar que a ordem dos fatores não altera o produto se eu Uhum. corrijo errado porque eu exijo que você pense da forma que eu estou pensando? Sim, Então, existe esse tipo de coisa. sim, com certeza. E aí eu E comprei me uma briga na escola, né? Porque imagino. eram pontos, muitos pontos na prova em função disso. E eu fui brigar na escola porque o meu papel é brigar em prol dos meus meninos e meninas. É. E me conte uma coisa, Cris, assim, de todos os, né, imagino que você tenha atendido inúmeros casos, né, em todos esses anos. É, tem como você compartilhar com a gente, assim, algum caso de alguma criança que de repente você conseguiu trabalhar essa intervenção psicopedagógica e o que que fica de resquício? Porque, por exemplo, na dislexia, né, a gente sabe que melhora muito. Isso, a gente sabe que melhora muito. A gente sabe na dislexia que melhora muito, mas algumas coisas ficam, senão não seria um transtorno de aprendizagem. Mas, assim, quando você pega a criança cedo, você não pode dar um diagnóstico, mas você pode botar em letras garrafais vermelhas, né? Crianças de risco para Dis- descalculia. Entendi. É o que eu faço com dislexia. Né? Então, você pode colocar, eu boto letras garrafais, criança de risco para descalculia. Quando você pega essa criança com 6, 7, 8 anos, você consegue minimizar os danos, Entendi. tá? Já peguei uma criança dessa, ficou comigo de 7 até os 12 anos de idade. Ele, além da descalculia, ele também tinha a dislexia, a desortografia e o TDAH. Geralmente são pacotes que vêm já É, o kit, né? o kit. E esse menino chegou no Fundamental 2 e no começo do ensino médio, que a escola não acreditava que ele tinha transtorno de aprendizagem. Porque não parecia. Porque ele não aparentava, ele aprendeu. A gente tem a necessidade de desenvolver a neuroplasticidade cerebral. Ele ficou comigo durante 6 anos, 2 vezes por semana, 50 minutos, trabalhando essa neuroplasticidade. Olha só, isso é bem importante. 6 anos, 2 vezes por semana. Não tem, é com esforço, não adianta, não tem, né? Não tem. Se você não tem um esforço mental, você não aprende. Por outro lado, eu peguei uma menina muito parecida,
chegou para mim 2 anos mais velha. Eu passei um ano trabalhando 2 vezes por semana. Ela não faltava. Uhum. Tabuada. Exclusivamente a tabuada de multiplicação. 2 vezes por semana. Nós fizemos todos os exercícios da Úrsula, todos os jogos, tudo de tabuada. Ela não automatizou. Entendi. Então, depende muito do grau de dificuldade, né? Depende muito de muita coisa. Então, assim, esse menino, ele tinha um potencial cognitivo excelente. Essa menina, não. Entendi. Quando você fala de potencial Ele tinha um cognitivo. QI com mais de 120. Não chegava Ah, às excelente. habilidades, mas chegava a mais de 120. E era um Entendi. QI de médio inferior. Entendi. E a gente vê que quando é um QI de médio inferior, o trabalho né, é bem mais difícil. Porque junto com esse trabalho, é até importante a gente falar, Cris, a gente precisa reabilitar várias funções cognitivas. Não é só a questão matemática. Claro que tudo envolve ali, mas você tem que reabilitar a atenção, você tem que reabilitar a memória operacional, você tem Veja que bem, o reabilitar, né? objetivo é você fazer com que essa pessoa tenha uma vida. Então, você tem que reabilitar para ela aprender dinheiro. Uhum. Você tem que reabilitar para ela aprender relógio analógico. Você tem que reabilitar para ela aprender a ter noção de tempo, porque descalcúlico não tem noção de tempo, Uhum. assim como o TDAH. Olha só. Você tem que reabilitar para ele aprender os dias da semana, os dias dos meses, do ano. Então, por exemplo, na prova de informação do VISC, você tem lá quantos dias tem a semana? Eles erram. Quantos minutos tem uma hora? Quantos dias tem o ano? Eles erram. Entendi. Então, quem está ligada e conhece descalculia, olha, inclusive, a hipótese diagnóstica de descalculia na prova de informação do VISC. Entendi. Sequências, né, de forma geral, né? Sequências, quais são as estações do ano, enfim. Quais são os meses do ano? É difícil. Uhum, uhum, Temporalidade, para quem tem uma descalculia, é muito difícil. entendi. Pensando dessa forma, olha, muitos disléxicos aí estão nesse pacote, hein, Cris? Então, porque a comorbidade, ela é muito alta, né? A gente tem, outro dia eu estava discutindo com uma psicopedagoga de uma escola, ela dizendo que não dava para ser TEA e transtorno de aprendizagem. A gente dá, está escrito. Transtornos de neurodesenvolvimento, você pode juntar tudo num pacote só. Entendi, Está escrito lá. É muito comum ser comorbidade, porque o cérebro é um só. Se entendi. eu não aprendo a ler, como é que eu vou aprender matemática? Sim. Se eu não estou lendo direito, a minha atenção piora. Mas você está falando uma coisa assim muito muito séria e eu gostaria de frisar aqui, né? A importância, de repente, de você ter um tempo de intervenção. Quando você fala no laudo, a gente coloca com letras garrafais, mas não afirma, porque de repente você faz a intervenção, você consegue excelentes resultados e não é um transtorno da aprendizagem. Principalmente agora, depois da pandemia, que nós tivemos 2 anos nulos de educação. Não tem quem me convença de que aqueles 2 anos de aprendizagem serviu para alguma coisa. Nossa, é. Não tem quem me convença. Quem tem a facilidade de aprender, recuperou. Mas quem não tem facilidade de aprender, ou quem tem distúrbios de aprendizagem, ficou com aquela falha. Sim. E Cris, por exemplo, podemos pensar em
alguma origem, de repente, genética para a descalculia? O que a referência teórica fala, né, é que da mesma forma que existem muitos genes, e já foi diagnosticado muitos genes com relação à dislexia, é muito provável que esse aspecto do transtorno de neurodesenvolvimento genético e hereditário também aconteça com a descalculia. A Entendi. questão é que quem é que estuda? Uhum. Quem é que faz pesquisa genética com descalculia? Não faz, faz com Não dislexia. faz. Sim. E também não é tanto, né? Mas tem, claro, bem mais do que com descalculia. Difícil, eu não vejo tanta coisa assim, não. Se você procurar, vai ter mais dificuldade. Sim. E quais seriam, as adaptações escolares necessárias? Olha, a grande questão é o uso da calculadora. Depois que o menino Ah, foi diagnosticado, ele tem que usar calculadora, porque o processo entendi. operatório matemático do cálculo está comprometido, não é a ideia que está comprometida. Até porque, para ele fazer o uso da calculadora, ele precisa saber como somar, como subtrair, como multiplicar, porque senão ele não vai saber usar a calculadora, né? Uma outra coisa importante é a questão dos enunciados. Os enunciados, eles precisam ser menores, eles precisam ser mais evidentes. Uma coisa importante com relação à calculadora é que o Enem acata a calculadora. Sim. Assim como para o TDAH, né? Mais tempo para o Sim, disléxico e também, um aí, tempo maior de se o prova no dedor. Enem, que é o Enem, acata a calculadora, por que as escolas não? Uhum. E você acha, Cris, que de repente aquela estrutura de números do Montessori, né, no qual de repente toda unidade é verde, toda dezena azul, toda centena vermelha, esses marcadores visuais, eles ajudam? A folha quadriculada para essa organização espacial? Esses mesmos marcadores que você está colocando, eles são chamados também na Ásia como dinheiro chinês, onde eles colocam a unidade de uma cor, a dezena de outra, a centena de outros, usam fichas. Entendi. Em vez de ser barrinhas, como o material do Cuisinart, né? Uhum. A Constance Caminho, no livro A Criança e o Número, ela fala do dinheiro chinês. Se usa fichas coloridas, eu inclusive uso muito ficha colorida. Exatamente para isso, porque aí eu pego um papel quadriculado, que é algo que as escolas deveriam ter Nossa, fundamental, né? para ajudar a criança no encolunamento das ordens e das classes, E não aquele quadriculado mínimo, né? né? E só pensam nisso na hora de estudar o QVL, né? Depois não pensam mais. Então, assim, os meus pacientes, eu consigo que na escola eles tenham um caderno quadriculado maior para a matemática. Entendi. Consigo com os pais isso, que é mais importante. E, assim, o dinheiro chinês, que na Ásia se usa muito, além do ábaco e do soroban, são fichinhas coloridas em que você pinta a coluna da unidade da mesma cor da fichinha, que aquilo ali representa a unidade. Então, vermelho, unidade, amarelo, dezena, azul, centena, verde, unidade de No milhar. Montessori também, assim. Montessori é assim, né? O material do Cuisinart também é assim. Então, o dinheiro chinês, por quê? Porque eu tenho o fator visual para ajudar. Que é muito importante, né? O número, ele é algo absolutamente abstrato. Então, eu estou querendo de uma criança de 5, 6, 7 anos que tenha uma abstração empírica, como Piaget fala, né? De algo que não é palpável, porque número não é palpável. Então, se eu falo, isso é pequeno e isso é grande, tá? Isso é pequeno e isso é grande. Ok, estou vendo. Mas esse grande aqui, ele vira pequeno quando eu comparo isso. Sim, depende com o Então, que eu que você está preciso comparando. entender da relação. E o número depende da relação entre quantidades. É aquilo que eu estava dizendo. Isso não é 5. Isso é 1.
isso é 2, isso é 3, isso é 4 e isso é 5. Sim. Porque eu dependo da relação entre as quantidades para poder estabelecer uma construção de noção de número, para poder somar, subtrair e fazer todo o resto. Com certeza. Deu para entender? Então, E, Cris, você pensando pega nessa. Diga. jovens contando nos dedos, Muitos, muitos. muitos jovens contando nos dedos, porque não aprenderam matemática. E foram passando, foram passando. Sim. Aí você diz assim, como que chegou até aqui? Basta tirar um 7, um Uhum. 10. Tirou na média, passou. Passou. Não tirou na Uhum. média, vai para recuperação. Não passou na primeira recuperação, vai para a segunda. Não passou na segunda, vai para o conselho de classe. E aí passa. E, Isso sem Cris, falar, pensando assim. isso sem falar nas escolas públicas, que o governo Sim. federal, de muitos anos atrás, de décadas atrás, colocou que não existe Não, reprovação, reprovação. É. que foi uma das grandes besteiras que fizeram, né? É. Eu já peguei crianças que estavam. Sim, eu já avaliei pessoas no 8º ano que não estavam alfabetizados. Então, Não porque sabia ler e escrever. o governo bastava ter a idade certa. E, Cris, vamos falar um pouquinho agora dos aspectos emocionais, né? O que que envolve, né? O que que, de repente, essas crianças, como que elas lidam com essas dificuldades? Como que esse adolescente Eu fica, vou esse falar de adulto? um caso para te responder. Eu recebi um rapaz daqui que está morando no Acre, veio passar umas férias aqui e me pediu uma avaliação indicada por uma colega que mora no Acre. O estado dele de ansiedade e de depressão. Quando eu comecei a fazer a avaliação, eu vi que ele não sabia ler direito e que ele não sabia contar, apesar de ser dono de um restaurante. Entendi. Quando eu comecei a fazer a avaliação, eu comecei a pegar o TDE, peguei o BACMAT, peguei o PROLEC, peguei o CONFIAS. Ele tinha uma descalculia e nunca tinha sido tratado. E gerou uma ansiedade e que na fase adulta chegou numa depressão, porque ele não conseguia aprender. As referências teóricas trazem que a grande maioria dos alunos que têm descalculia chegam a sair da escola, chegam a se marginalizar, ou muitos deles começam a agredir os colegas e a se comportar mal na hora da matemática, Sim, porque a própria escola diz que só é inteligente quem sabe matemática. E não e é. é verdade. Essa fala é muito comum. É muito comum, mas não é. Haja vista que você tem aí TEAs que tem uma capacidade de cálculo absurda com deficiência intelectual. E aí? Quais são os mitos que nós temos, né, da matemática que as escolas repercutem ano a ano? Que matemática é difícil, matemática não é difícil, É. matemática é lógica. E Isso você sabe, afeta Cris, que é muito matemática, quem é importante? inteligente. É errado. Para você ser inteligente, você precisa aprender matemática. Você precisa ter estruturas cognitivas. E você sabe, Cris, que assim, né, pensando, você dando esse exemplo, me vem em mente assim, por exemplo, muitas pessoas que chegam a fazer uma consulta psiquiátrica, por exemplo, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, né? É raríssimo, de repente, eu até hoje desconheço alguém que pergunte como foi lá na infância, né? Como que era você na escola? Não, e até mesmo os nossos próprios colegas neuropsicólogos, que chegam para fazer a avaliação e não param para pensar em um transtorno de neurodesenvolvimento. Sim. E a bola de neve só vai crescendo, né? A bola de neve vai crescendo e haja medicação que não vai dar conta, porque não vai ajudar, a medicação para que o problema dele não é esse. E a gente tem uma dificuldade absurda que afetou a autoestima desse sujeito durante 10, 20, 30, 40 anos. Sim.
A menina que fez aqui, que veio para mim no terceiro ano do ensino médio fazer uma avaliação, que eu dei o diagnóstico de descalculia, ela chorava convulsivamente. E eu Tadinha. fiquei aperreada. Eu disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? Tia, eu estou entendendo que eu não sou burra. Aham. Eu passei a vida inteira achando que eu era burra porque eu não aprendia tabuada. Eu passei a vida inteira achando que eu era incompetente porque eu não conseguia fazer uma conta de mais e de menos com vai um. E aí? Que peso que tira, né? Das costas. Nossa, tira o mundo das costas. E ela chorava porque finalmente eu mostrei para ela o resultado do VISC dela. Ela tinha uma inteligência normal, só que descalculia. Entendi. Consegui que ela fizesse o vestibular com matemática e passou. Sério? Com calculadora, ela usou nas provas e passou. Olha que bonitinha. Cris, infelizmente, estamos chegando ao final desse nosso bate-papo. Para quem está nos ouvindo, eu vou deixar na descrição aqui do episódio também o contato da Úrsula, do curso que ela ministra presencialmente aqui em Curitiba. De repente, quem tiver interesse, eu sei que o nível do livro 1 e o livro 2 estão online, então tem essa possibilidade também. Mas eu queria que você desse um recado, queria ver qual a sua mensagem final, né? O que você poderia falar aí para quem está nos ouvindo? Eu acho que a matemática não é só uma questão de eu saber somar, multiplicar, dividir e subtrair, né? Quando a gente pensa num processo de aprendizagem, a gente tem que pensar no sujeito como um todo. A matemática é só a representação daquilo que a gente vive no dia a dia. Absolutamente nada da matemática foi criada à toa. Ela foi estudada e vista na natureza, no mundo e nas relações. Eu acho que na hora que a escola entender que o ensino da matemática faz parte do processo de educação, Sim. a gente vai ter uma realidade diferente. Tomara, estamos todos torcendo por isso. Cris, muito obrigada. Que venham outras conversas mais aí, né? Porque é um assunto muito cativante, né? Eu adorei conversar com você, como sempre, né? Ah, obrigada, obrigada. Beijo. Para quem está nos ouvindo, nós aqui do Supercog utilizamos também na parte para, né, a intervenção do raciocínio lógico matemático esses materiais maravilhosos. Até a próxima.